Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 67, o objeto de conhecimento, volume de prismas e cilindros. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas com volumes de prismas e de cilindros retos. Muito bem, vamos trabalhar com volume. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Pois bem, vamos trabalhar com volume, mais especificamente o volume de um cilindro reto. E aí, eu tenho que lembrar o que é um cilindro e o que seria o volume. Então, de imediato, vamos pensar no volume. O volume é a capacidade que eu tenho de armazenamento dentro de um sólido. Então, por exemplo, se eu pegar uma lata de óleo, né, quanto de líquido, qual é a capacidade que ela tem de armazenamento ali dentro. Então, quando eu penso em volume, é a capacidade que eu posso colocar dentro de um recipiente. Tudo bem? Então, só que nesse caso nós vamos falar especificamente do volume do cilindro. E para isso vamos recordar o que é um cilindro até chegar na fórmula do volume, beleza? Então acompanhe comigo na tela. Pois bem, cilindro são sólidos do grupo de corpos redondos, aqueles que têm superfícies arredondadas. Então, quando eu penso em cilindro, eu tenho que pensar da seguinte forma: eles são sólidos geométricos, certo? E eles fazem parte de um grupo chamado de corpos redondos. Por que redondos, né? Eles vão ter as superfícies arredondadas. Professor, e quem faz parte desse grupo? Esse grupo nós vamos ter a esfera, o próprio cilindro e também o cone. Tudo bem? Então, dentro desse grupo, nós vamos ter esses sólidos, que eles são chamados de corpos redondos. Beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de cilindro, né? Nós temos aqui o desodorante, né? O vidro de desodorante. Então, ele tem esse formato aqui, ó, na base dele é sempre uma esfera, um círculo, e aqui também nós temos um círculo. Aqui nós temos uma botija de gás, mas também é conhecido como cilindro de gás. Porque, ó, ele tem a forma de um cilindro, né? Ó, tem a forma de um cilindro e ele é arredondado também. Beleza? Então, esse é o cilindro de gás, né? Também conhecido como botija de gás. As latinhas de refrigerantes, né? Temos aqui uma latinha de refrigerante, ó. A latinha de refrigerante, ela tem sempre, todo cilindro vai ter 2 círculos nas suas bases, né? E o corpo dele é arredondado. E aqui nós temos um cilindro muito utilizado na construção civil, certo? Então nós temos aqui um cilindro, ó. E aqui o seu corpo arredondado, né? Esse cilindro ele é utilizado na compactação, né? Então, quando na construção civil estão querendo compactar um terreno, eles utilizam esse cilindro que é bem pesado. E um outro também bem conhecido são os caminhões, né? Que carregam água, que carregam combustíveis. Também eles têm um formato de um cilindro, né? Nesse caso, nós temos um cilindro aqui, ó, deitado. Tudo bem? E aqui o corpo dele arredondado. Beleza? Tudo bem? Então, aqui são algumas formas de cilindro no nosso dia a dia, né? Temos na latinha de refrigerante, temos num caminhão de carregar combustível, temos a botija de gás, e assim nós poderíamos enumerar diversas, né, formas que ele aparece no nosso dia a dia. Beleza? E aí o conceito de cilindro, né? Cilindro circular reto ou simplesmente cilindro reto. É caracterizado por ter 2 superfícies planas e paralelas formadas por círculos idênticos e
e que são suas bases. Então, nós vamos pensar o seguinte, quando eu tenho um cilindro, eu vou ter que ter duas superfícies planas paralelas, que são as bases. Então, aqui, ó, base, e elas sempre serão formadas por círculos idênticos. Tudo bem? Nós temos aqui dois exemplos de cilindro. O reto, que é esse aqui, ó. Por que ele é dito reto, professor? Porque a altura dele é exatamente a diferença entre as bases, tá bom? Então, a altura dele é a diferença entre as bases. Já nesse aqui, que ele é um pouco inclinado, né? Ele não é dito reto, porque ele tem essa inclinação aqui, ó. Tudo bem? Então, ele tem essa inclinação e a altura dele vai estar aqui fora, ó. Tá bom? Então, eu não posso dizer que a altura do cilindro é exatamente a diferença entre as bases. A altura dele, por ter uma inclinação, a altura dele é medida aqui, ó, a distância entre as bases. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso famoso cilindro. Vamos trabalhar especificamente com o reto. Então, toda vez que eu pensar em cilindro reto, eu tenho que lembrar que a altura, né, geralmente vai vir representado ao lado, é exatamente a distância entre as bases. Beleza? Então, vamos aqui conhecer os elementos do cilindro, né? As partes essenciais de um cilindro incluem suas bases, o raio da base, a área lateral e a altura. Então, as bases, nós já vimos que elas são formadas por círculos, né? Então, aqui eu tenho um círculo e eu vou ter um círculo idêntico aqui. Então, eu não vou poder ter círculos com raios diferentes, né? As bases vão ter que ter sempre o mesmo raio. A altura no triângulo reto, no cilindro reto, é exatamente a distância entre as bases, tá bom? É exatamente entre as bases. E na base, nós vamos ter, como elas são formadas por círculos, nós vamos ter o raio da base, certo? O raio da base vai determinar exatamente qual vai ser ali o tamanho da base, beleza? Então, nós vamos ter uma base e aqui tem um raio, lembrando que esse raio é essa distância aqui do centro até a borda. E nós vamos também ter a área lateral, tá bom? Visualmente, se eu cortar um cilindro, nós vamos ter exatamente isso aqui, ó. Imagina que eu fiz um corte, bem aqui, e separei as bases, tá bom? Então, eu vou ter dois círculos de mesmo raio, certo? E a base, eu vou ter esse retângulo, ó, porque eu fiz um corte e abri, né? Estiquei aqui essa lateral até ela ficar. E eu vou ter exatamente esse retângulo, ó. Que retângulo é esse, professor? Eu vou ter a altura e 2πr de comprimento. Aí alguém deve estar falando assim, professor, mas por que o senhor sabe que o comprimento vai ser 2πr? O que me garante que vai ser 2πr é exatamente o formato do cilindro e porque ele está relacionando com círculos, certo? Então, quando eu corto um círculo, se eu quero saber o comprimento do círculo, como é que eu faço para determinar o comprimento do círculo? Vai ser 2πr, é o comprimento do círculo. Então, se eu vou fechando aqui, ó, se eu for fechando, formando novamente a figura, né? Se eu estiver formando novamente a figura, eu vou ter exatamente, né, essa superfície aqui, ó, como sendo um círculo, né? Se eu fosse cortando, eu ia ter vários círculos. Imagina o seguinte, se eu pegasse o meu cilindro e fizesse vários cortes nele, então viesse fazendo vários cortes nele, ó, eu ia ter vários círculos. Só que como eu fiz o corte na vertical,
como fiz o corte na vertical, esses círculos eles vão ficar abertos como se fosse um retângulo, formando um retângulo, onde a altura do retângulo é exatamente a altura do cilindro e o comprimento vai ser 2πr, tá bom? Por que 2πr? Porque é o comprimento do círculo. Então, toda vez que eu quero determinar o comprimento do círculo, a regra é essa, 2πr, tá bom? Tranquilo? Então tá. Professor, e quem vai ser esse R no comprimento aí desse lado? O R, gente, é exatamente o R da base, tá bom? Então, vai ser exatamente o R da base. E como que eu faço para determinar a área do cilindro? A área total do cilindro vai ser da seguinte forma. 2πr ao quadrado. Por que 2πr ao quadrado, gente? Como que eu faço para calcular a área de um círculo? πr ao quadrado, certo? O cilindro tem quantas partes? Tem quantas partes na forma de um círculo? 2. Então, por isso, vai ficar 2πr ao quadrado. Tá bom? Então, 2πr ao quadrado mais a área, essa área aqui, ó, desse retângulo. Como que eu faço para determinar a área do retângulo? A base, que é o comprimento, né? 2πr, vezes a altura, h. Tá bom? Então, a área total ela vai ser dada dessa forma. 2πr ao quadrado mais 2πrh. Em outros livros, ela pode também aparecer para vocês se eu colocar aqui, ó, em evidência 2πr. Colocando 2πr em evidência, ela pode aparecer da seguinte forma. Dividindo 2πr ao quadrado por 2πr, vai sobrar r. Mais 2πrh dividido por 2πr, vai sobrar h. Então, a área também pode ser calculada da seguinte forma. 2πr vezes πr mais h. Tá bom? Lembrando que o r é o raio da base e o h é a altura. Ainda falando das bases, vamos recordar uns conceitos aqui do círculo, né? O círculo, ele é formado, né, ele tem essa formato de um círculo, e aí a distância entre o centro e a borda do círculo é chamada de raio, tá bom? E nós temos a corda, que é o que seria a corda? É o segmento de reta que une dois pontos de um círculo. Então, quando eu tenho uma corda, eu tenho um segmento de reta que une os dois pontos de um círculo. Só que eu tenho uma corda especial, que é a maior corda possível. E como é o nome dessa maior corda possível, professor? É diâmetro. Então, toda vez que eu quero determinar o diâmetro, eu tenho que saber que vai ser 2 vezes o raio. Então, o diâmetro de uma circunferência, ou de um círculo, é igual a 2 vezes o raio. Por que 2 vezes o raio? Porque como ela é a maior corda e ela passa pelo centro, observe comigo. Observe comigo. Se eu pegar essa distância aqui, ó, do centro até a borda, nós sabemos que é o raio, certo? Se eu pegar para o outro lado, do centro até a borda, nós também temos o raio. E raio mais raio é o diâmetro. Então, ela é a maior corda da circunferência e ela sempre vai passar pelo centro. Tranquilo? Então, esse conceito aqui era importante. Recordar o que era o diâmetro e como calcula a área do círculo. A área do círculo ela é dada pela seguinte expressão. πr ao quadrado, certo? Então, essa região ela é dada por πr ao quadrado. Lembrando que o raio, né, é a distância do centro até a borda. Tudo bem? Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Vamos agora falar do objeto de conhecimento desta aula,
que é o volume de um cilindro circular, certo? Como é que é determinado? A medida do volume de um cilindro circular de raio, de medida de comprimento, R, e de altura H, é dada por. Então, quando eu tenho um cilindro e eu quero determinar o raio do cilindro, ou o volume do cilindro, eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou pegar a base e multiplicar pela altura. Sempre assim, professor? Sempre vai ser assim. Eu vou pegar a base e multiplicar pela altura. E a base vai ser... Como é que a base ela é um círculo, certo? Então, se a base é um círculo, vai ser πr² vezes h. Aí alguém pode estar pensando, pô, professor, mas não tem duas bases? Não, mas aí, nesse caso, eu vou pegar somente uma. Então, está aqui o meu cilindro. Não sou muito bom de desenho, mas imagine que isso aqui seja um cilindro, certo? E aí, o que é que acontece? Para determinar o volume, é como se eu estivesse fazendo vários cortes aqui, ó. Vários cortes. Então, fui cortando aqui vários níveis. Ou então fui empilhando aqui, imagina que fosse várias panquecas. Fui empilhando. Essa altura aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela área de cada círculozinho desse. Então, para determinar o volume, basta eu pegar quem? Calcular a área dessa base e multiplicar pela altura, que seria a distância entre as bases. Toda vez que eu quero calcular o volume do cilindro, eu posso fazer essa ideia. Vamos para um exemplo, para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui, ó, determine o volume dos cilindros representados a seguir. Então, eu tenho aqui um volume, ele é reto, ó, porque a altura é exatamente a distância entre as bases. Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte. O volume, eu sei que vai ser igual à área da base vezes a altura, certo? Quem é a base? A base é esse círculo aqui, ó, que também é idêntico a esse, tá bom? Então, tanto faz. Como que eu calculo a área desse círculo? A área desse círculo é igual a π vezes r ao quadrado. E a altura é igual a 13. Então, a área vai ser π vezes. Quanto é o raio? O raio é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Beleza. Então, a área é igual, 5 ao quadrado é igual a 25. Muito bem, a área do círculo é 25. E agora, eu multiplico por 13. Então, vai ficar 25π vezes 13. Então, vamos fazer essa conta aqui entre 25 e 13. Então, 5 vezes 3, 15, vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar 5. 7 mais 5. 12, vai 1. 325. Então, o volume vai ser exatamente quem? 325 vezes o valor do π. Tá bom? Professor, e o π? O π, ele é uma constante, né? Ele é um número irracional. Então, por isso, muitas vezes, não se utiliza, né, o valor dele. Mas, dependendo da questão, ele pode dizer que o π mede 3,14. Tá bom? Então, essa aqui é uma ideia, calculando o volume de forma separada. Primeiro, eu calculei o valor da base, né? A área da base, que é 25π, e depois eu multipliquei pela altura. Então, o volume total vai ser 325π, né? Aí vai depender da unidade. Se for centímetros,
325 centímetros cúbicos. Se for metros, 325 pi metros cúbicos. E assim vai depender da unidade. Nesse caso, como não tem unidade, nós falamos apenas unidade de volume. Tudo bem? Então, vamos só organizar aqui para ficar bonitinho. Quais são os nossos dados? Nós temos que a altura mede 13, o raio da base é 5 e eu quero determinar o volume. Separadamente, foi o que nós fizemos. Calculamos a área da base e multiplicamos pela altura. Mas eu posso simplesmente substituir todos os valores aqui, ó, nessa fórmula. Então, vai ficar π vezes r ao quadrado vezes h. Quanto que é o r? 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 13. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 13 dá 325. Aí aqui vai ficar unidades de volume, beleza? Podendo ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, vai depender quais são as unidades de medidas envolvidas no problema, tá bom? Então vamos a mais um exemplo. Exemplo 2, ele tem aqui, ó, um cilindro de altura 3 metros e de base 2 metros. A base mede 2 metros. Só que observe que essa medida toda é 2 metros. E eu não vou usar essa medida toda que é chamada de diâmetro. Eu vou usar quem? O raio, ou seja, a metade. Então aqui vai ter 1 metro e aqui vai ter 1 metro. Tá bom? Tranquilo até aí? Então, como que eu faço para calcular o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A base, eu tenho o diâmetro dela, que é 2 metros. Então, o raio, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, 2 dividido por 2 é 1. Nesse caso, o raio mede 1. E a altura mede 3. Tudo bem? Então, só recapitulando. Nesse desenho, diferente do anterior, ele te deu exatamente o diâmetro e não o raio. Tá bom? Porque se você imaginar que isso aqui seja o raio, provavelmente você vai estar errando a questão. Então, eu tenho que observar com muito cuidado, ó, só comparando. Aqui, ó, olha como ele sinalizou o raio, do centro até a borda. Lá na outra questão, ele te dá aqui, ó, né, a distância entre os dois lados. E aí, por isso que você tem que tomar esse cuidado em identificar o raio. Tá bom? Então, como que vai ser calculado o volume? πr ao quadrado vezes h. Quem é o raio? O raio, nesse caso, é 1. Então, vai ficar π é 1 ao quadrado e a altura é 3. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. 3πr, né, é o volume, 3πr, só que a unidade de medidas aqui, ó, é metro. Então, nesse caso, o volume é em metros cúbicos. Tudo bem? Professor, tem como eu expressar sem usar o π? Tem. Geralmente, quando ele pede para calcular sem utilizar o π, ele vai te dizer assim, ó, Francisco, o π mede 3,14. Então, o que é que eu faço? Para determinar esse volume aqui, eu vou multiplicar por 3,14. Então, o volume vai ser 3 vezes 3,14 vezes m ao cubo. Fazendo essa continha, 3 vezes 3,14, nós vamos obter 4 vezes 3, 12, vai 1. 1 vezes 3, 3 com 4. E 3 vezes 3, 9. Quantas casas eu tenho atrás da vírgula? 2. Eu vou ter também 2 casas atrás da vírgula. Então, esse volume vai ser aproximadamente, porque a gente sabe que o π tem uma infinidade de casas decimais, 9,42 metros cúbicos. Metros cúbicos. Tudo bem? Tranquilo?
Tranquilo. Então, nesse exemplo, diferente do anterior, o cuidado que eu tenho que tomar é exatamente observar a base. Às vezes ele te dá o raio, mas às vezes ele te dá o diâmetro. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Ele te diz aqui, ó, ele te dá um diâmetro, e esse diâmetro, esse cilindro, perdão, tem o diâmetro e a altura. Aqui as unidades estão em centímetros. Só que aí a gente sabe, né? Se essa distância aqui é 12, o que eu preciso é do raio, é a metade. Então, esse tamanho aqui é o raio. E a metade de 12 é 6. Tudo bem? Então, por isso, os nossos dados são a altura 20, o raio 6, e eu quero determinar o volume. Então, para determinar o volume, nós vamos fazer essa continha primeiro. πr² vezes h. Quanto que mede o raio? 6 ao quadrado vezes 20. Aí alguém deve estar perguntando, professor, por que que o senhor sempre faz o raio primeiro? Porque é o seguinte, nas operações, a potência sempre vem primeiro. Então, por isso, eu vou ter que fazer a potência aqui, senão eu também corro o risco de errar. Então, 6 ao quadrado, eu não posso esquecer que é 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é 36. Muito bem. Então, 36 vezes 20. Então, 36 vezes 20, nós vamos fazer essa conta. 36 vezes 20. Então, 6 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Então, aqui nós vamos obter 720. Então, o volume vai ser 720 centímetros cúbicos. Por que centímetros, professor? Porque as unidades deles estão em centímetros. Professor, e se as unidades forem diferentes? Você vai ter que transformar e deixá-las todas na mesma unidade. Porque não faz sentido eu calcular volume com unidades diferentes. Então, eu vou ter que deixar todo mundo sempre na mesma unidade. Tanto o raio da base quanto a altura. Tudo bem? Aí alguém deve estar se perguntando, professor, e se eu quisesse esse valor na forma sem o π? De novo, geralmente, o autor da questão, ele te diz que o π vale 3,14. Então, seria multiplicar esse valor aqui por 3,14. 0 vezes 4 é 0. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 4, 28. Beleza. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 7 é 7. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 7, 21. E aí, vamos somar. Vai ficar 0, 8, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3 mais 7, 10. Mais 6, 16. Vai 1, 2, 2. Quantas casas eu tenho atrás da vírgula? 2. Então, eu vou ter 2 casas atrás da vírgula. Então, esse volume vai ser de 2.260,8 centímetros cúbicos. Tudo bem? Isso se ele te falar o valor do π. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre volume de um cilindro reto. Espero que ela tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.